Queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Ele é apresentado todas as quintas-feiras a partir das 22 horas aqui no canal 38. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema a bênção de um compromisso absoluto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o seu programa Momento com a Família. No programa de hoje nós vamos abordar o tema a bênção de um compromisso absoluto. É muito importante quando nós assumimos o compromisso com interesse, realmente um compromisso realmente que faz com que nós possamos cumprir com aquela determinação, com aquele projeto, aquele objetivo que nós abraçamos. E eu gostaria de ler a passagem do livro de Gênesis, recitar, bastante conhecida, no capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz assim: por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E versículo 26 diz: ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então essa passagem do livro de Gênesis, ela nos mostra realmente um quadro muito importante de quando o homem, ele assumiu diante de Deus, tanto o homem como a mulher, o compromisso. Primeiro, quando o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, para se tornar os dois uma só carne, eles tomam essa decisão exatamente diante de um compromisso. Eu diria que há dois relacionamentos em vida dos quais Deus requer, Deus exige compromisso absoluto do ser humano. Exatamente o relacionamento com Cristo, e o relacionamento da pessoa casada com o seu companheiro. Então esses dois compromissos, eles têm que ser absolutos. Eles não podem mudar. Você tem que tomar uma decisão realmente para valer. Eu diria que uma pessoa, ela pode trocar, vamos até dizer assim, a sua cidadania por outra. Ele pode mudar de emprego, mudar de casa, de igreja, de congregação. Agora, ele não pode mudar o compromisso que ele assumiu com Cristo e com o companheiro de casamento, porque esse compromisso, eles são feitos para viver a vida toda. Quando nós abandonamos qualquer desses dois, se constitui um desprezo
ao Deus Criador, o Senhor dos céus e da terra. Então, quando uma pessoa se torna cristã, ela promete sua lealdade a Cristo como seu Senhor e seu Salvador e Rei. Essa pessoa, ela promete lealdade. Pode até vir perseguições, o desânimo, as tentações da vida, os problemas na igreja, mas uma coisa é fundamental: ela promete ser fiel até a morte. Quando a pessoa toma a decisão por Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Semelhantemente, quando alguém se casa, isso é comum, essa pessoa promete ao seu companheiro, à sua companheira, o seu amor e a sua fidelidade enquanto os dois viverem. É tanto que problemas também podem surgir, doenças, dificuldades financeiras ou pressões, vamos dizer assim, dos membros da família, ou mal entendido, mas eles prometem ser fiel até a morte. Isso é compromisso absoluto que eles assumiram, que eles fizeram entre si. Ele não deixará. Ele assumiu aquele compromisso, né? Ele nem pensa em divórcio. Não. Quando ele assumiu o compromisso, quando nós assumimos o compromisso de casar com a pessoa que nós amamos, né, é para não deixar. E não se pensa em divórcio. Ele tem um compromisso exatamente com ela, né, com a pessoa que ele escolheu. Ele pertence a ela e ela pertence a ele. E o compromisso é exatamente absoluto, está acima. Então nós diríamos que compromisso absoluto, ele cria o quê? Ele cria confiança no casamento. O compromisso absoluto, ele cria segurança. E essa segurança, ela vem exatamente da confiança e da permanência. Quando há compromisso absoluto, aí o casamento, ele cria estabilidade. Porque eu tenho compromisso com a pessoa que eu amo, que eu escolhi. Então esse casamento, ele é estável, ele tem estabilidade. É como a casa que foi edificada sobre a rocha. Que podem acontecer os maremotes, as dificuldades, as tempestades, mas ele permanece estável. Por quê? O compromisso absoluto no casamento, ele constrói exatamente um alicerce sólido como base do casamento. Gente, é fundamental, é importante esse compromisso que nós assumimos. Porque sem esse alicerce, sem esse compromisso, nenhuma família de qualidade será construída. Se não houver esse compromisso, nós não temos como construir uma família abalizada, estruturada, edificada. Nós temos que termos compromisso com aquilo que nós assumimos, com
aquele com quem nós assumimos a responsabilidade de vivermos até a morte, até que a morte nos separe. Quando os fariseus, eles perguntaram a Jesus sobre o sentido do casamento e se ele podia ser dissolvido, aí ele se referiu exatamente à afirmação básica original sobre o casamento, exatamente encontrada lá em Gênesis. Jesus sempre ele se referia, quando o assunto era relacionamento, casamento, ele dizia, mas no princípio não foi assim. E esta passagem de Gênesis 2, 24 e 25, que eu li, que eu citei, diz que quem está envolvido no casamento é um homem e uma mulher. E afirma ainda que o propósito primordial do casamento, homem e mulher, o propósito é que eles tornem-se um só, uma só carne. E isto fala claramente da profunda união que envolve o corpo, envolve a alma, envolve o espírito. Essa união é uma união tridimensional. Este relacionamento, ele é tão íntimo, meu querido telespectador, que está acima até mesmo do relacionamento entre pais e filhos. O meu relacionamento com a minha esposa, o meu comprometimento com a minha esposa está acima do comprometimento e relacionamento com meus filhos. Também a gente observa nessa passagem de Gênesis que ela fala da permanência do casamento. Quando ele diz o que Deus ajuntou, não separe o homem. E está claro este aviso, de que ninguém deve interferir nesse negócio. A palavra de Deus é muito clara acerca desse assunto. Cada cristão deveria ter uma visão mais profunda a respeito do compromisso do casamento, muito especialmente aqueles que se dizem cristãos. Em vez de ficar pensando no fim desse compromisso, muitas vezes até desprezando o seu cônjuge, que ele pensasse nas incalculáveis bênçãos que são destinadas àqueles que honram esse pacto. E não importando a dificuldade que venham lhe custar. Eles deveriam, aqueles que realmente são cristãos, eles deveriam valorizar mais, em vez de desprezar, de pensar em separação, em divórcio, simplesmente porque uma tempestade ou a enfermidade ou algo semelhante veio atingir a base desse relacionamento. Mas se você está comprometido com Cristo, se você está comprometido com aquela pessoa que você ama, fique tranquila, porque esta base, essa estrutura, ela não vai cair. Eu digo que tudo na vida tem o seu preço, nós sabemos isso. Tudo na vida tem o seu preço. E o casamento não é diferente, não. O casamento tem o seu preço. Por isso que tem que haver dedicação, esforço. Nós temos que aprofundar a intimidade. Temos que amadurecer o amor.
porque nós estamos comprometidos. Sem esse compromisso, qualquer vento contrário, gente, qualquer tempestadezinha leva seu casamento. Qualquer coisa, estão separando, estão divorciando. E você fica à deriva, pensando que entrando noutro relacionamento, resolve o problema. Não, não resolve o problema. É outro problema. São outros problemas. Isto é fugir dos problemas em vez de enfrentar os mesmos. Então, tem um preço e nós precisamos nos conscientizar de que temos que pagar esse preço para vivermos bem. O compromisso não tem preço. O compromisso está acima dos nossos desejos, das nossas vontades. O compromisso está acima dos nossos interesses pessoais. O interesse, o compromisso, ele é mútuo, existe a mutualidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. O programa de hoje, nós estamos abordando o tema o valor do compromisso absoluto. Já comentamos alguma coisa acerca deste compromisso e vamos continuar ainda, porque é um assunto muito importante, muito sério, é um assunto de gente grande, de gente que sabe o que quer. Não é brincadeira de criança, mas é compromisso. A palavra compromisso, ela referencia alto nível de comprometimento, né? Isso em qualquer área da vida e, consequentemente, requer uma boa dose, vamos dizer assim, de responsabilidade, gente. Compromisso, comprometimento e responsabilidade. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim, Ele fez um pacto com este homem, que a partir daquele dia ele tinha responsabilidades. Quando nós casamos, nós assumimos um compromisso com Deus, com o cônjuge, nós temos que agora nos conscientizar que nós temos responsabilidade. Então, Deus deu responsabilidade ao homem para que ele cuidasse do jardim. Caberia a ele se comprometer, se submeter às normas estabelecidas pelo dono do jardim. Cuidar de uma casa, de um casamento, de um relacionamento, tem seus critérios, tem suas normas, tem seus dítames. E o melhor manual é a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo na nossa vida. Então, ao instituir exatamente o casamento, não foi diferente. Deus responsabilizou o homem e a mulher, dizendo que o compromisso assumido naquele momento seria de muita responsabilidade. Era um compromisso sério. E tinha que ter
convicção do que estava fazendo, do que estamos fazendo, porque somente a morte poderia desfazer aquele compromisso assumido. Então, compromisso absoluto. Nós estamos vivendo uma crise que nós poderíamos dizer nunca vista em todo o mundo e em todas as áreas, e muito especialmente na formação de novos lares. Exatamente por causa da falta de compromissos. Por causa da falta de compromissos. O que é que a falta de compromisso diz? Na sociedade em que hoje a gente se vive, né? Falando em relação ao casamento. A falta de compromisso diz o seguinte: que viver juntos está em alta, está na moda. A sociedade decidiu que não precisa se casar para ter relações sexuais. Isso é a sociedade mundana, sem temor de Deus. E ela dizia que ser casado não garante mais a aceitação social ou a vantagem econômica. Não. Isto é o que a sociedade, que não tem compromisso com a família, com o casamento, procede. Aí nós perguntamos, e o que dizer do amor? Da segurança, do companheirismo e de um lar para os filhos? O que dizer desta riqueza, desta coisa fantástica, maravilhosa, que todos desejam e buscam? O amor no casamento, a segurança, o companheirismo, um lar para os filhos. Ao criar o homem e a mulher, Deus não os juntou. Não, Deus não os juntou, mas uniu-os e os abençoou, dizendo: vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra e vocês tenham domínio. Isto é, vocês sejam compromissados diante da responsabilidade que vocês acabam de assumir. Que coisa fantástica, que riqueza maravilhosa está diante desse compromisso, diante daqueles que realmente cumprem, procuram viver, obedecer esse compromisso. Casamento, gente, eu vou repetir, é um compromisso de ser companheiro em qualquer circunstância que possa ser vivenciada pelo casal. É um compromisso, não importa de ser companheiro, não importa a circunstância, não importa a situação, se na enfermidade, se na riqueza, se na pobreza. Porque casamento, no seu mais profundo significado, é um compromisso de um relacionamento, vamos dizer assim, face a face. E esse tipo de união não pode existir sem o compromisso profundo, e eu diria, e duradouro, que Deus quer que acompanhe o casamento. Não pode existir se não tiver esse comprometimento. Eu diria que o propósito supremo do casamento é exatamente a união, a coesão de dois indivíduos no nível mais profundo possível que você possa imaginar. E em todas as áreas da vida. Porque, por sua vez,
deve proporcionar o maior sentimento de realização ao casal. E ao mesmo tempo, servir o de melhor propósito diante de Deus para a vida de cada um. Então, esse propósito, o prêmio da união de dois, ele deve ser realizado no nível mais profundo que você possa pensar. Isso sim é compromisso. Isso sim é casamento. Aí se pergunta, ou nós perguntamos, por que tantos casamentos não conseguem estabilidade e tendem a fracassar, terminam fracassando? E nós respondemos, querido telespectador, são exatamente por causa de princípios bíblicos relacionados ao casamento, como, por exemplo, o amor, o perdão, a restauração, que foram violados ou ignorados pelos cônjuges. Eles ignoraram esses parâmetros, esses pontos que são vitais para a estabilidade de um casamento, de um relacionamento. Daí a causa de muitos casamentos fragilizados e minados pelo descompromisso. Pelo descompromisso. Nunca nós iremos alcançar, fique ciente disso, a perfeição em nosso casamento. Nunca. Mas, quando nós seguirmos o padrão dado por Deus, você vai descobrir as emoções e maravilhas que Ele planejou para nós. O próprio Deus, e cumpriremos o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. O maior esforço que podemos fazer para termos um casamento equilibrado, não esqueça, é priorizar o compromisso assumido no altar. Ainda, eu devo dizer que, para o casal poder suportar as mais estranhas situações, que com certeza, vamos dizer assim, aparecerão durante o desenrolar de um casamento, de uma vida doida, de um relacionamento, o segredo para ele suportar é permanecer fiel ao compromisso assumido e às promessas feitas a Deus. Na verdade, meu querido irmão telespectador, as pessoas que hoje rodeiam não é capaz de entender como o seu casamento sobreviveu a essa situação. Muitas vezes é difícil e doloroso quando temos que lidar com problemas no casamento. A gente sabe que é doloroso, é difícil. Nós aconselhamos casais com problemas gigantes, mas eu quero reafirmar nesta oportunidade que se os cônjuges, se o casal reiterarem o compromisso que foi firmado entre eles, com certeza eles terão uma relação forte. E sabe o que vai acontecer? Os problemas que parecem tão insolúveis, tão grandes, os problemas com certeza não irão desaparecer como um passo de mágica,
Mas uma coisa vai acontecer: o casamento se consolida. Porque é necessário que aconteçam os problemas, os conflitos, porque isso trazem novas experiências. Nós aprendemos coisas novas e isso abaliza, fortalece o nosso casamento. O compromisso, como estamos falando, meu querido, o compromisso é uma escolha que não muda de acordo com os sentimentos, que não depende da prosperidade, nem de, vamos dizer assim, da atitude do seu companheiro. Não, o compromisso não muda. Ele independe dessas situações. Antes de pensar em anular este compromisso que você assumiu, convide Deus, que está comprometido com este pacto de casamento. Porque Ele também, Deus, está envolvido nesse compromisso que nós assumimos. E sabe, Ele, Jesus, Ele deseja ajudá-lo. Porque Ele tem interesse que esse compromisso, esse pacto, ele seja cumprido. E se vocês não se amam mais, seu amor esfriou, eu quero dizer, este não é o problema. Pois amar, eu diria para você, é uma arte que precisa ser aprendida. Seu amor esfriou, está latente, não se preocupe, esse não é o problema. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar no seu casamento, deixa Deus renovar, porque o amor é uma arte que você tem que aprender. E ninguém mais do que o nosso Deus conhece esse amor. O amor mais íntimo e profundo, meu querido, se manifesta no aprendizado do companheirismo e da complementação mútua. Aí é onde você aprende exatamente a arte de amar o outro. Porque para se comprometer, para ter compromisso, você tem que amar. Os casamentos, eu diria, nunca serão perfeitos, porque as pessoas não são. Agora, viver feliz para sempre somente se dará certo se você fizer acontecer. E lembre-se de um pensamento muito interessante de um certo escritor, que ele diz o seguinte: se o comprometimento é a chave do segredo, Cristo é a fechadura. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e amigo telespectador. Que você realmente possa sentir o gozo, a alegria de poder ser comprometido com alguém que você escolheu para ser só sua, ser só seu. Deus te abençoe. Eu vou orar por você e gostaria que você orasse comigo, para Deus abençoar, lhe dar graça, para que esse compromisso ele seja até que a morte separe. Que ele independa de qualquer situação em que vocês possam estar vivendo, mas que ele seja permanente até que a morte separe. Vamos orar.
Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos, oh glória. Senhor, por estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, Pai. Senhor, falando sobre compromisso, Deus, compromisso absoluto, o valor do compromisso na vida de casado, na vida devocional, na vida cristã. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa esses casais, essas famílias, Senhor, que estão, Senhor, a nos escutar, Papai, a nos ouvir. Pai Santo, que eles possam entender a necessidade, Pai, e o valor de eles abraçarem com firmeza, com permanência, o compromisso assumido. Primeiramente contigo, Pai, e depois com o seu cônjuge, Papai. Deus de bondade, dá graça, Pai, ajuda, Pai, que esse problema não seja motivo para que este casal tome atitude de separação, de descomprometimento com aquilo que eles prometeram no altar. Pai de bondade, assim nos abençoa, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me